Olá, bom dia! O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou na semana passada que o produto interno bruto do setor agropecuário deve ter um crescimento de 3,2% em 2021. De acordo com o levantamento, as lavouras devem ter alta de pouco mais de 3% e a pecuária de 5%. Os destaques na agricultura ficam por conta do milho e da soja, com um número estimado de 9% e 10%, respectivamente. Na pecuária, a projeção é de recuperação em todos os segmentos, sendo a carne bovina a projeção de maior destaque, com um aumento de 6% na produção. Você percebeu que o leite está mais caro no mercado atacadista, não é mesmo? E olha, tem dois motivos para isso: a baixa produção leiteira e o aumento de consumo durante a pandemia. Confira agora na reportagem. Um cafezinho é bom, mas acompanhado de leite fica melhor ainda. Esse, pelo menos, é o gosto de muitos brasileiros. Mas nos últimos 6 meses, o leite nosso de cada dia acabou ficando mais caro. Um aumento gradativo que, somando de março até agora, nesse mês, já chega a 30%. Neste supermercado de Itajaí, encontramos o produto por essa faixa de preços. Algumas marcas até custando R$ 4,00. E por que isso está acontecendo? Conversamos com o analista de socioeconomia da Ipagre, que explica que além da baixa produção leiteira nesse período do ano, a pandemia também interferiu para que a procura pelo leite fosse maior. Isso se deve a uma combinação de dois fatores, basicamente. Uma redução de oferta desse período que a gente está passando, e inclusive a produção brasileira de leite no primeiro semestre foi menor do que no mesmo período do ano passado, e também uma pequena reação de consumo decorrente principalmente do auxílio emergencial para as camadas mais desfavorecidas da população, que estão consumindo mais alimentos e de maneira geral mais lácteos também, né? E daí você deve estar pensando, mas eu nem consumo leite, então não vou ser prejudicado pela alta do produto. Mas é aí que você se engana, porque isso vai impactar também no preço de derivados do leite, como os iogurtes e também no queijo. Para quem gosta de leite, uma boa notícia: a entre-safra, quando a produção é menor, deve acabar em agosto e a tendência é que o preço comece a cair. A tendência é haver uma redução dos preços, sobretudo aí a partir de outubro, novembro, dezembro. Provavelmente o mercado de lácteos em geral e o mercado também para os produtores devem mudar significativamente em relação à situação que a gente está vivendo nesse momento. Geralmente um bom trabalho é reconhecido sempre, não é mesmo? É o que aconteceu com o seu João, que trabalha há anos com a produção de café e ganhou no ano passado um concurso do setor. Agora o agricultor quer continuar no pódio e, é claro, ele planeja as próximas safras para os novos prêmios. Eu olhei para aquela placa e fui logo entrando no sítio do seu João. Que simplicidade linda! A família trabalha unida e a história do seu João é antiga no campo. Mas uma coisa ele reconhece: ganhou a vida com o café. Vamos lá bater um papo com o seu João, que eu já tô doida para conhecer essa história desse lugarzinho incrível aqui, hein? Comecei a trabalhar assim, colhendo milho, moendo cana, aí tinha um engenho, né? Aí entramos no café. Plantei aí uns 400 pés, mas plantei de meia ainda, que aqui nessas propriedades nós geava muito, né? Depois de já ter vivido tanta coisa, ele nem imaginava ser o grande campeão do concurso de cafés especiais da Minas Sul. Eu não sabia que ia ganhar, né? Nós foi lá. Aí chamaram nós para ir lá, a gente foi, né? Mas a gente não estava nem aí com isso não, porque, poxa, tem muita gente, as coisas bem arrumadas, né? Nós meio atrapalhados ainda. Aí deu sorte que ganhamos, foi bom. E sabe o que é melhor dessa história? Foi a primeira vez que a família participou de um concurso. A história do seu João é uma das histórias que mais gratificante para um degustador de café. Simplesmente, a gente fez nosso trabalho de degustador, que é garimpar os melhores cafés do produtor depositados na Minas Sul. Nós garimpamos esse café, fizemos inscrição para o concurso com a autorização dele, ele nem imaginava em poder participar, né? Sempre fica aquela dúvida: será que eu posso? Será que eu tenho chance?
e ver essa grata surpresa aí dele ser o campeão do concurso da edição passada. Como pode no primeiro essa surpresa? Lúcia, a filha do seu João, mal consegue explicar. Nossa, foi uma emoção muito grande, a gente não tinha palavras para explicar. Uma felicidade muito grande. A família nem imaginava que levaria o primeiro lugar no concurso de cafés especiais. E foi dessa lavoura aqui que saiu o grande campeão. Ela está situada a uma altitude de quase 1.200 metros. A variedade é um catuai vermelho e a pontuação foi de quase 90. A gente ficou muito feliz, porque levou dias pra gente acreditar que pra ficha cair pra gente acreditar que era verdade. E agora a família do seu João tomou gosto e eles estão se aperfeiçoando cada vez mais. Reinaldo, filho do seu João, está satisfeito com a safra e acredita que terá boas expectativas. A expectativa tá boa, porque a maturação tá bem uniforme, então vai ter vários lotes de cafés bons. Aí a gente vai ter que fazer a rastreabilidade para ver qual os lotes que a gente vai especificar o melhor, para ter uma qualidade boa. Até porque a ideia é continuar no pódio. Eu gosto muito de mexer com café, é viciante. Cada ano que passa você quer aprender mais e plantar mais e sempre correndo atrás. Quer sair campeão esse ano de novo? Espero, mas vamos tentar. O Ministério da Agricultura anunciou na semana passada a redução das taxas de juros do Funcafé, o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira. A taxa, que era de 6% ao ano, agora é de 5,25% nas operações de custeio, comercialização e financiamento para a compra de café. Para as cooperativas, foi de 7,5% para 6,75%. As novas taxas já estão em vigor desde o dia 28 de agosto. Os pecuaristas estão no período de entre-safra, mas os preços dos principais insumos usados na alimentação bovina não param de subir. Entenda o porquê. A cotação da arroba segue em patamar recorde neste mês de agosto, mas, de acordo com o CPEA, as significativas altas nos valores do milho e do farelo de soja, importantes insumos da alimentação bovina, vêm prejudicando a relação de troca de pecuaristas. Segundo pesquisadores, esse cenário é verificado justamente neste momento de entre-safra pecuária, quando muitos produtores intensificam o uso do cereal e do derivado de soja na alimentação do animal. Na parcial deste mês, a venda de uma arroba no mercado paulista possibilita a compra de pouco mais de 16 quilos de milho. Em julho, esse poder de compra estava chegando a 18 quilos. Quanto ao farelo de soja, também ocorreu uma redução neste mês em comparação ao mês passado, mas ambas ficaram na mesma casa, em torno dos 8 quilos. E olha, os preços dos insumos já preocupam os produtores e já refletem no preço da carne bovina. Ainda assim, a pecuária deve ter um crescimento de pouco mais de 8% neste ano, em comparação com o ano passado. A alta do dólar e o aumento de consumo da proteína durante o período de isolamento social são os fatores que contribuíram para essa projeção. Durante a pandemia, o setor agropecuário cresceu. O valor bruto da produção deve registrar crescimento de 8,5% em 2020, na comparação com o ano passado, e chegar a quase 704 bilhões de reais. Os dados são do Ministério da Agricultura. A alta do dólar é outro fator que influencia, porque favorece as exportações. Hoje nós temos aí a arroba sendo bem valorizada em razão das exportações. Nós tivemos aí, pelo esse novo governo, a habilitação de novas plantas para mercados asiáticos, mercado chinês, né? E com isso possibilitou um aumento nas exportações, fazendo com que essa oferta, essa demanda que estava sobrando no mercado interno fosse exportado. No início do ano, a pandemia deixou produtores preocupados com o impacto que poderia causar no consumo de carnes. Só que este foi um dos setores que mais cresceram. E agora, como o momento é favorável para as exportações, principalmente de alguns produtos da lavoura, os criadores têm encontrado dificuldade de achar insumos para a alimentação dos animais. Milho e soja são os principais itens da ração. Apesar da previsão de aumento de 11% na produção, a Companhia Nacional de Abastecimento registrou recorde nas exportações de soja entre janeiro e maio.
Foram 48 milhões de toneladas. O reflexo na criação de animais é imediato. Nos próximos dias, a arroba do boi deve superar o patamar dos R$ 240 em São Paulo. Para tentar driblar esses fatores que influenciam no preço e jogam a conta lá na frente para o consumidor, os produtores estão se unindo e investindo em tecnologia. Nós estamos numa fase nova, o pecuarista está se unindo através das associações. Pode citar o exemplo do Grupo Pecuária Brasil, que uniu a classe produtora. Hoje ele está mais tecnificado, ele tem mais informação em tempo real. Os mercados da arroba são trazido para eles em tempo real os valores que são praticados não só no estado de São Paulo, como nos demais estados. Então o produtor, através dessas redes sociais, através das associações, das representatividades, ele consegue melhorar a sua rentabilidade. Após semanas com altas intensas nos preços, o limão Tahiti fechou em queda na semana passada. A caixa da fruta, que antes era negociada a quase R$ 100 nas lavouras, agora está saindo a R$ 69. Apesar da demanda fraca devido ao clima frio e ao período de fim de mês, as cotações da laranja seguem firmes, sustentadas pela menor disponibilidade de frutas de qualidade no mercado in natura. Segundo dados da equipe do CPEA, na semana passada, a laranja pera teve uma média de R$ 30,81 a caixa de 40 quilos, uma pequena elevação de 1% frente ao período anterior. A Valência, por sua vez, apresenta melhor qualidade e, diante da oferta controlada de frutas, também segue com valores elevados. A média da variedade ficou em pouco mais de R$ 27, uma alta de 3% em relação aos últimos dados. Já com o limão Tahiti, mesmo com a oferta ainda restrita, o mercado não conseguiu absorver os elevados preços da fruta, o que resultou em uma queda na demanda e também nos valores. A caixa de 27 quilos fechou a R$ 69, um recuo de 23% em relação à semana anterior. O mercado de cafés especiais está cada vez mais competitivo no Brasil. Diversos cafeicultores estão investindo alto no segmento, mas é necessário ficar atento a diversos aspectos de mercado e principalmente ao que o comprador procura no grão de café. Para alguns, até mesmo o processo de secagem do grão faz a diferença. Um trabalho totalmente voltado na produção de cafés especiais, processos e manejos incríveis, lavouras situadas a mais de 1.200 metros de altitude. Esta é a Fazenda Santa Mônica, um grupo familiar que trabalha na atividade do café há mais de 100 anos. Eu já faz 25 anos que trabalho aqui com meu pai, sou a terceira geração, já estou passando para a quarta geração já. Meu filho já está aqui comigo hoje, trabalhando também. Manter a qualidade do café é o foco da fazenda e mostra que todo o processo acompanha o avanço da tecnologia. Até 2010, a gente tinha uma preocupação de crescer áreas e aumentar o volume de café. Eu estava muito em commodities aí, que é o pensamento que o Brasil tinha até então, né? De 2010 para cá, a gente começou a despertar para essa nova onda aí que eles falam, terceira onda de cafés especiais, e realmente valorizar o que a gente tinha de valor, que é o nossos cafés especiais, né? O Brasil hoje está mostrando sua cara, tem muito café bom aqui para ser vendido para o mundo, a gente não perde para lugar nenhum país do mundo em qualidade, basta a gente fazer os processos da maneira certa e lapidar o diamante na hora certa também, né? De acordo com o produtor, o mapeamento da lavoura ajuda a aumentar a qualidade no produto final. Hoje aqui na Santa Mônica, a gente faz todo o processo de qualidade. A gente começa pelo mapeamento de todas as áreas, vê as áreas que têm mais potencial e através do mapeamento a gente define também os processos, que hoje a gente trabalha com todos os tipos de fermentação aqui, anaeróbica, aeróbica, em tambores, em bags, fermentação em água, tudo para a gente pegar do café o seu maior potencial. E depois de a gente fazer todos esses processos de fermentação, busca tratar esses cafés especiais de uma maneira diferente. Esse ano eu tripliquei o nosso pátio aqui de terreiro suspenso. Todos os processos são fundamentais para conseguir produzir cafés especiais. Sempre uma gratidão ver como a evolução dos cafés, a evolução dos pós-colheita, vem fazendo aqui nessa fazenda
cafés de excelente qualidade. E hoje estão num patamar muito alto, entre os melhores cafés do Brasil na BSA, finalistas do Três Corações. Aqui na Mogiana ganharam praticamente tudo no último concurso de qualidade. E bons parceiros ajudam a encontrar mercado para a valorização das sacas. A gente tem que primeiro achar o mercado para aí sim definir qual é o melhor processo de secagem, né? Porque assim você já vai secar o café sabendo para quem ele vai ser vendido. Alguns compradores gostam de café com uma umidade mais baixa, outros gostam com uma umidade mais alta, uns gostam mais acidez, menos acidez, e assim todo o processo você já vai focando naquilo que o seu comprador final deseja ou espera de você. Esse é um trabalho que tem que ser feito em parceria, sempre no final muito feliz. O café é a minha vida. A gente busca dedicar o máximo possível, trazer tudo que possa ser de melhor para a gente chegar no fruto na sua maior excelência, com o maior respeito, com todos os processos. Os produtores precisam ficar atentos quanto ao mercado, o que pode ser feito para otimizar ainda mais o seu trabalho no campo. É o que o produtor de banana do interior de Santa Catarina tem feito. Além de trabalhar com a fruta, ele enxergou uma outra possibilidade de fazer negócio: fazer doce de banana. E o investimento tem dado certo. No interior de Chapecó, na comunidade São José do Capinzal, às margens do Rio Uruguai, está um casal que foi visionário. Com a formação do lago da usina hidrelétrica Foz do Chapecó, os dois resolveram empreender, trocando a bovinocultura pela produção de banana. A partir quando foi feita a barragem, foi alagada as áreas de vargem que tinha. Aí nós decidimos de plantar fruta, no começo plantamos abacaxi, mas não rendeu muito. A banana foi vindo com o tempo, porque ela é um pouco mais demorada. E 1 ano, 2 anos, depende da área para tu plantar e começar a ter um retorno. Antes da barragem sempre teve banana na Verde do Rio, só que ninguém plantava para vender. Hoje a gente está sobrevivendo da banana. Com o tempo o cara vai vendo o que precisa, como é que faz isso, como é que faz a manutenção e manejo da plantação, né? Estas milhares de bananeiras produzem 3 variedades da fruta. Aqui é possível encontrar a banana caturra, prata e maçã. E a experiência na produção adquirida nos últimos anos já fez o casal definir qual a melhor espécie para o clima da região. Continuar plantando aqui é a prata catarina, que é o que tem mais aceitação no mercado. Por exemplo, nas feiras, tu vende aquela. Outra variedade de prata tu leva, mas não vende muito, né? Tem uns que gostam, mas 90% é a prata catarina que vende. A produção começou aqui na propriedade do casal em 2012. São cerca de 5 hectares com pés de banana, que dão resultado de 50 toneladas do produto, numa média anual. E também esse produto que vai parar na feira aqui do município, na merenda escolar, e ainda sobra para a produção do delicioso doce de banana. Por isso, foi necessário investir ainda mais na estrutura da propriedade. E para a produção do famoso doce de banana, esse espaço foi construído. É aqui que a mágica acontece, com a mistura dos ingredientes certos e na habilidade da Cleucir. O produto já sai prontinho para ser comercializado. A gente começa colocando a banana, né, na panela. Daí põe cozinhando, depois a gente faz o melado. Enquanto isso vai cozinhando a banana, né? Daí coloca o limão. Daí o processo é esse, né? Depois de umas 7 ou 8 horas para mais, está pronto. Daí a gente faz a embalagem que está aqui já pronta. O diferencial é que a produção é orgânica, o que tem despertado ainda mais o interesse do consumidor. É sem veneno, a gente está fazendo uma alimentação de qualidade, né? Sem agredir o meio ambiente, sem agredir a saúde da população, né? O Brasil poderá colher pouco mais de 278 milhões de toneladas de grãos na safra de 2020-2021, de acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, uma alta de 8% frente à safra 2019-2020. Esse volume representa a produção de 15 grãos, sendo que milho, soja, algodão, arroz e feijão participam com 95% do total.
Os cálculos foram feitos com base em dados de campo, previsões climáticas e imagens de satélite. As intensas chuvas e a incidência de granizo em Santa Catarina atingiram cerca de 22 municípios. As perdas nas plantações e produções agrícolas passam dos 50 milhões de reais. É o que diz o levantamento preliminar feito pela EPAGRE, em conjunto da Secretaria de Cultura do Estado. Acompanhe. Mais de 1.100 estabelecimentos agropecuários foram afetados por esses eventos extremos e com perdas estimadas aí acima dos 50 milhões. Principalmente a parte das residências, galpões, estufas, né, as benfeitorias nas propriedades e máquinas e equipamentos. E os danos às lavouras, né, tanto temporários quanto permanentes. E na pecuária também algumas questões chamam a atenção, né, pois as benfeitorias prejudicadas afetam diretamente o desenvolvimento da atividade pecuária. Nós tivemos danos em culturas como o alho, a cebola, né, principalmente devido ao granizo, e o fumo, o morango e outras hortaliças, principalmente por causa das estufas, né, os abrigos protegidos que foram afetados nesse processo. De lavouras permanentes, novamente, nós temos aí a cultura da banana e as palmeiras, né, na produção de palmito, e agora também a erva mate, que foi afetada por causa do vento excessivo. Nós tivemos aí na pecuária a questão do leite, né, a coleta e o resfriamento afetado, e a morte de animais na avicultura e suinocultura, pois vários barracões onde os animais ficam alojados foram destruídos, né, e isso necessitou de realojamento desses animais. Os levantamentos eles estão sendo realizados, né, junto com as defesas civis de cada município, e a EPAGRE, a Secretaria da Agricultura, nós estamos nos articulando para viabilizar políticas públicas para que as famílias possam retomar suas atividades e retomar sua renda. Nós já estamos fazendo a questão dos laudos de Proagro, né, o seguro agrícola para esses cultivos que têm financiamento via custeio, a questão de orientação, o uso de políticas públicas que possam já viabilizar as atividades das famílias, principalmente com o crédito rural, e também incluir nas políticas que nós tínhamos já elaborado junto ao ciclone bomba, agora também nesse momento essas famílias que possam ser alcançadas nesse processo, né? Por causa das incertezas do mercado econômico, os preços do arroz continuam subindo nas regiões produtoras. Com os custos de produção mais caros, produtores do grão estão tendo que aumentar os valores pedidos. No sul do país, esse aumento chegou a 12% nesta semana. Apesar dos recorrentes aumentos nos preços do arroz em casca, as incertezas relacionadas ao comportamento do mercado preocupam a maioria dos compradores e vendedores. Isso se levarmos em consideração o tipo beneficiado. Segundo o CPEA, colaboradores afirmam que os custos da matéria-prima têm sido repassados aos poucos para o produto beneficiado, na tentativa de garantir uma margem mais positiva. Apesar de pequenos, os estoques do grão podem dar fôlego para a indústria gaúcha no curto prazo. O indicador CPEA-Senar Rio Grande do Sul registrou uma expressiva alta de 12% em relação à semana anterior, fechando a R$ 88,49 a saca de 50 quilos. Agora uma boa notícia para os caminhoneiros. O governo do estado de São Paulo prorrogou a portaria que autoriza a circulação de caminhões aos finais de semana e feriados na rodovia dos Tamoios. Até março deste ano, o tráfego não era permitido, mas devido à pandemia do coronavírus e com a necessidade de facilitar a chegada de cargas aos municípios do estado, o governo acabou oficializando essa portaria. A prorrogação agora é válida até 22 de outubro deste ano. Por falta de registro, muitos produtores tinham dificuldades de comercializar o famoso queijo artesanal. Porém, a situação mudou com um novo decreto do governo federal que incentiva a venda desse produto. Os típicos café e queijo são tradições fortes de Minas Gerais. Queijos com receitas diferentes das tradicionais já ganharam diversas premiações, mas antes não poderiam ser comercializados. Com o novo decreto, os produtores vão poder produzir e vender queijos artesanais de diversos tipos. Hoje, com esse decreto, a gente vai poder regulamentar esses queijos, né? Queijos maturados com fungos, queijos maturados com ácaros, né? Outras receitas, né? Queijos com alguns temperos, queijos maturados com vinho, etc. Né? Então, a gente vai ter uma gama enorme de queijos, né? Inclusive queijos de ovelha, queijos de búfalo, né, que antes a gente não conseguiria a regulamentação também.
De acordo com dados da APROCAN, Associação de Produtores de Queijos Canastra, cerca de 65 produtores da região são cadastrados ou estão em fase de regulamentação. Ainda segundo esse levantamento, existem pelo menos outros 735 produtores que ainda estão trabalhando sem o registro no Instituto Mineiro de Agropecuária. Apesar de já ser esperado, a maioria dos produtores não sabia sobre o novo decreto. Então a gente vai trazer vários produtores que estavam trabalhando, né, de certa forma irregulares, para esse cenário novo, né? Esse cenário de valorização desses outros tipos de queijo também. Com o novo decreto, a comercialização dos queijos artesanais será inovada. Vai permitir a inovação de queijos que são extremamente premiados e apreciados no Brasil todo e fora do Brasil já, né? E por questões legais a gente não podia comercializar, não podia agregar valor nesses queijos, né? E com esse decreto agora a gente vai conseguir finalmente regularizar esses queijos. A expectativa é que com a regularização da lei, os produtores que não são regularizados busquem adequar as produções e façam o cadastro junto ao IMA para conseguir agregar valor ao produto e à região da Serra da Canastra. Além disso, a intenção é conseguir autorização para conseguir exportar esses produtos. Por enquanto, a gente só pode comercializar, né, no caso dos queijos de leite cru, né, dentro do Brasil, porque a gente não consegue o CIF para um queijo de leite cru, né? E todos os acordos de exportação que o Brasil tem com os outros países, esses outros países só reconhecem o CIF como selo de inspeção oficial do país, né? Que é o selo de inspeção federal, né? Então, o único selo que a gente tem oficial para exportação é o CIF. A gente já está em conversa com o Ministério da Agricultura, inclusive, né? Para que esses acordos sejam revistos e eles reconheçam, né, o selo arte como também um selo de inspeção oficial para exportação. Mas a gente ainda não consegue fazer exportação, apesar de ter demanda já, né, de já existir demandas aí de alguns países, como a China, Portugal, os Estados Unidos, né? Então são vários países que já nos procuraram, mas infelizmente ainda a gente não consegue oferecer os nossos produtos lá para eles. A mudança brusca no clima no sul do país tem preocupado os produtores de trigo. Até mesmo os agricultores do país vizinho, a Argentina, estão em alerta. Os produtores de trigo do sul do país estão atentos quanto ao clima da região. Segundo o CPEA, a mudança de temperatura nas últimas 2 semanas tem alertado os agricultores. A preocupação maior é com as lavouras que já estavam em desenvolvimento mais adiantado, como é o caso do Paraná. Produtores da Argentina também estão apreensivos, tendo em vista que, mesmo com o semeio finalizado, algumas áreas que registravam déficit hídrico agora podem ter os danos intensificados pela incidência de geadas. Mesmo com este cenário de incerteza, o volume de negócios no mercado brasileiro segue pontual, com agentes à espera da entrada do produto da nova safra. Pois é, e além do clima, o mercado interno tem uma outra preocupação, a alta do dólar. Como boa parte do produto usado aqui no Brasil vem de fora, o dólar mais caro também influencia no preço final da saca do trigo. E com isso, o tradicional pãozinho francês, por exemplo, deve ficar mais caro. Como resistir a um pão quentinho? Impossível, né? Pois este companheiro dos brasileiros deve ficar mais caro para o consumidor. Tudo por causa do preço da farinha. A maior parte do trigo usado nas farinhas de panificação é importada. Durante a pandemia, a matéria-prima de bolos, pães e biscoitos subiu cerca de 20%. E com a cotação do dólar acima de R$ 5,50, a tendência é que a farinha fique cada vez mais cara. Além do aumento do dólar, a Argentina, principal fornecedora de trigo para o Brasil, está com o grão mais caro por conta da valorização do produto no mercado internacional. O saco de 25 quilos de farinha era comprado a R$ 68,00 antes da pandemia. Agora custa R$ 88,00. Para não repassar o aumento de 30% no custo de produção, a saída foi diminuir a margem de lucro. E mesmo assim, houve uma diferença no movimento da padaria. O movimento está bem fraco, né? Na verdade, a gente teve uma queda de 70% no nosso movimento. Então, se repassar mais um custo, aí diminui mais ainda, né?
E você, tem alguma plantação aí na sua casa? É preciso muita força de vontade para preparar a terra, adubar as plantações e cuidar de tudo bem certinho, não é? Pois é, isso o seu Lorival tem de sobra. Ele transformou o quintal da casa dele em uma pequena fazenda. E acredite, tem 160 pés de goiaba, além de outras frutas, verduras e hortaliças. Vamos conhecer. Olhando todo esse verde, a gente quase não acredita estar dentro da cidade. Essa é a propriedade do seu Lorival. Tudo é eu que planto, fruta e árvore. E minha mulher e minha esposa e o meu filho gostam disso aí, a natureza que vocês estão vendo aí, ó. Aqui o colorido das orquídeas e plantas do jardim se misturam ao verde, dando um ar interiorano que a gente acaba se sentindo em casa. E realmente o local é bonito de se ver e gostoso de estar. Taioba, salsinha e olha aí o quase extinto pau-brasil. Jamelão, abacate, laranja. Olha o almeirão como cresceu, ele já pendoou e tá pronto para se multiplicar. E olha a jabuticaba, tá graúda, hein? Ele nos leva para conhecer o carro-chefe do quintal e sua paixão, as goiabeiras. São cerca de 160 pés. Como todo produtor, só também tem problema com alguns tipos de praga, né? Como é que é? É o psilídeo, é a tracnose, a ferrugem, mosca da fruta. Tudo aqui no quintal é cultivado no sistema de consórcio. Aqui tudo se aproveita, olha só. As próprias folhas das plantas, o produtor utiliza como fertilizante, que essas folhas vão apodrecer e ajudar no desenvolvimento das plantas. É um exemplo de que na natureza nada se desperdiça, tudo se aproveita. Mais à frente encontramos um pé de cajá e tá carregado, hein? Tem abóbora, banana, olha a carambola que tá madurinha, tem cana caiana, abil roxo, tem coco e olha as mangueiras, estão floridas. E para combater a mosca da fruta, ele dá dica além da tradicional armadilha. A mosca da fruta bota 1.000 e tantos ovos. Sim. Então se eu não catar essas frutas que tá no chão, e aqui ó, as carambolas tudo podre. Uhum. Olha que tem tudo lagartinhas. Aí eu boto aqui nas latas velhas e boto a água, se o pó do café, que eu invés de jogar na pia para entupir, eu trago para cá, todo dia eu jogo aqui. Encho de água. A água própria mata ele, a lagarta. Então o segredo é colher essas frutas todo dia? É, todo dia. E quando eu pergunto ao seu Lorival o segredo para toda essa beleza e frutos de qualidade, a resposta tá na ponta da língua. Eu acho que é o amor pelo que você faz. Eu cuido dessas plantas como se fosse um filho. Eu rodo aqui todo dia, o dia inteiro eu rodo aqui. A pessoa chegou a um certo ponto, ou aposentou e não sabe o que fazer, procura fazer o que gosta, que ama, porque ele vai viver bem mais tempo. Hoje em dia, não é preciso ter um espaço rural para manter uma produção de hortaliças. Diversos produtores têm usado espaços urbanos com a técnica da hidroponia em estufas. As plantas não precisam de solo e desenvolvem basicamente com água. Empreendimento agrícola longe da zona rural. É o que este engenheiro agrônomo está fazendo. Ele criou uma estufa para a produção de hortaliças, num espaço dentro da cidade. A agricultura urbana é muito importante porque ela diminui a distância entre o caminho do alimento produzido até a mesa do consumidor. Isso reduzindo toda aquela cadeia de distribuição. O alimento chega mais fresco, com mais vigor e mais limpo, né? O que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. A técnica de plantio utilizada por ele é a hidroponia. Pequenas estufas plásticas fechadas, onde as hortaliças não têm contato com o solo. Hidroponia é uma técnica que a gente não utiliza o solo para poder produzir. A gente utiliza a água como meio de veículo para levar os nutrientes até as plantas. As hortaliças são produzidas em bancadas longe do chão e
e geralmente são produzidas em estufas, estufas que a gente consegue controlar os fatores climáticos aqui dentro, temperatura, luz. As plantas não sofrem com os intempéries climáticos. Essa especialista em produção vegetal afirma que é possível, através de técnicas como essa, produzir qualquer alimento em centros urbanos. Destaca ainda alguns conceitos de produção agrícola urbana bem comuns no mundo, ainda pouco conhecidos no Brasil. Hoje a gente pode dizer que é possível produzir qualquer alimento dentro de um centro urbano, utilizando diferentes técnicas, tá? Tem essa, né, que nós estamos vendo aqui hoje. Mas também existem outras possibilidades. Existe desde grandes fazendas urbanas, tá, construídas ou de maneira convencional em terrenos que podem estar desocupados, ou em galpões, em prédios comerciais, que aí a gente chama de fazendas verticais, até pequenas produções que uma horta em casa, uma pequena horta em apartamento, tá? Tudo isso é possível. Esse tipo de agricultura também permite a produção em níveis verticais. A vantagem é o melhor aproveitamento de espaço e, consequentemente, o aumento da produção. Você tem vantagens de maximizar a produção numa mesma área, uma vez que você produz em prateleiras, então por metro quadrado você vai otimizando essa produção. E, além disso, você não tem o uso de defensivos químicos, porque são produções em sistemas em ambiente controlado, sistema fechado, tá? Então não necessita utilizar defensivos químicos. Além disso, a gente tem uma redução significativa no volume de água que é utilizado, tá? É um sistema fechado, então você utiliza bem menos água do que nas práticas convencionais de cultivo. Davi já comercializa os alfaces que plantou há 45 dias, oferecendo a supermercados, hortifrutis e restaurantes. Sua meta é atingir uma produção de mais de 3 mil pés. O consumidor está procurando um alimento mais saudável, com mais qualidade, vendo a origem do seu alimento, como ele é produzido, entendeu? A esperança, eu prospero que o negócio continue rendendo. O tomate é um fruto delicado que precisa de cuidados especiais na produção e também na colheita. Quando é do tipo grape, aquele pequenininho, o trabalho tem que ser redobrado. Diferente do fruto maior, o tomate grape é cultivado em estufas. Isso para evitar pragas e diminuir os defensivos agrícolas. Nessa propriedade em Aparecida de Goiânia, são mais de 8 mil pés de tomates do tipo grape, plantados em 3 estufas. A produção tem cerca de 1 ano e meio e já rendeu boas colheitas. Para manter a qualidade dos tomatinhos, o cuidado começa logo na entrada da estufa. A gente vai conhecer a estufa agora, né? Tem todo um processo, um cuidado para se evitar, inclusive, a entrada de pragas, né? Conta pra gente como que é pra gente poder entrar na estufa. Certo. O objetivo da estufa é o quê? É você evitar a entrada, o ataque nas plantas de pragas e doenças. Então, a primeira etapa do processo de entrada na estufa dos funcionários é o quê? Abrir um pouquinho aqui para esperar essa coluna de ar funcionar e gerar uma pressão negativa aqui, né? Uma coluna de vento que evita a entrada da traça, de qualquer praga que venha atacar. Vamos ver como é que é então. Pode abrir, abre um pouquinho e deixa o vento sair. Deixa o vento sair. O segundo processo é o processo de desinfecção dos pés. Por quê? A gente pode acabar carregando na sola dos pés, né, algum nematóide, algum patógeno que pode atacar a cultura. Então, o primeiro passo é a desinfecção ali no produto líquido, né, que é hipoclorito. E o segundo passo é a desinfecção aqui na cal virgem. Os cuidados rigorosos evitam a entrada de pragas e fazem com que o uso de defensivos agrícolas seja menor, diferente das plantações no campo aberto, onde o fruto fica exposto. Só que nessa estufa são 2.700 plantas. Agora, Gabriel, me conta, quanto tempo demora ali desde o plantio da muda até a primeira colheita? A gente vê que dá fruto durante o ano todo, né? O gotejamento é fundamental para isso também? Certo, isso. Um dos objetivos da estufa é você conseguir realizar esse cultivo ao longo do ano inteiro, né? No caso de cultivar em campo aberto, você não consegue cultivar no período das chuvas devido à planta ser uma planta muito sensível. A irrigação é feita por sistema automático de gotejamento. Toda a nutrição que a planta vai receber vai acontecer via fertirrigação. Então, toda a irrigação que acontece é adubo que a planta está recebendo para o seu desenvolvimento.
essa nutrição vai nutrir as raízes da planta aqui e o excedente vai escorrer pelo fundo do vaso e vai sair como drenado. Um pé pode render frutos durante 8 meses. Depois disso, a planta é arrancada e dá espaço para novas mudas. Agora, Gabriel, quais são os principais desafios? Porque a gente sabe que não é um trabalho fácil, né, para chegar na qualidade ali de excelência. O maior desafio que o produtor encontra hoje é comercialização, né, que é você conseguir vender o seu produto com um bom valor, compatível com o produto que você entrega ao mercado, né? Então esse, de longe, é o maior desafio do produtor hoje, equilibrar isso ao longo do ano, né, e ter um bom preço médio. O segundo maior desafio é o quê? Você conseguir conduzir o serviço das estufas em dia. Por quê? Como é um serviço muito manual, muito delicado, né, só que nesse projeto nosso aqui, nós temos aqui 8 funcionários que manejam as plantas ao longo da semana. Então ele visita cada uma dessas 2.700 plantas nessa estufa 2 a 3 vezes por semana. Como? Retirando um brotinho como esse aqui, que é um dreno de energia da planta, então ele tem que ser retirado. Ele pode atrapalhar o desenvolvimento da planta. Ele vai drenar a energia que deveria estar sendo direcionada para o fruto, né? Para que o fruto seja de um tamanho bom, seja um fruto docinho, equilibrado. A produção em um mês pode chegar a até 7 toneladas. Um dos pontos fortes que a gente tem aqui é essa logística bastante sinérgica com a cidade. Então a gente procura entregar para o cliente sempre um fruto já maduro, que é o quê? Um fruto que não tem nada de verde. Como esse aqui, por exemplo, que ainda não está pronto para ser colhido. Então, a partir desse momento aqui, a gente pode colher ele e aí ele vai passar pelo processo de beneficiamento e desse processo ele segue para a embalagem e o envio para os clientes. E ainda assim ele pode durar até 15 dias, até mais de 15 dias ali no mercado. Isso. O nosso processo de construção do fruto, ele permite que o cliente, seja o supermercado ou o cliente final, desfrute de um longo período com o produto já colhido. E olha só que curioso, um frango anda fazendo muito sucesso em Cerquilho, no interior paulista. E sabe qual é o motivo? Ele nasceu com 4 patas. O Chiquinho, que é o nome dado pelo dono, ia até ser vendido, mas ele não teve jeito não. O bichinho virou xodó da família. Esse é o Chiquinho, tem cerca de 60 dias e se transformou em uma curiosidade na cidade de Cerquilho. O frango nasceu com 4 patas. As 2 a mais são bem curtinhas, mas renderam uma grande surpresa. Além das 2 patas normal, ele tinha mais 2 patinhas pequenas, no bumbumzinho dele, atrás dele. E aí eu separei ele, falei, vou esperar separar para ver o desenvolvimento dele, como ia ser. Dessas patinhas, se elas vinham desenvolver junto com o passar do tempo, né? Que ele tinha chegado para mim com 1 dia, 2 dias de vida. E falei, vou separar para ver essa coisa nova, essa coisa diferente, que é a primeira vez que aconteceu comigo. O André tinha acabado de comprar 200 pintinhos com apenas alguns dias de vida para comercializar na loja agropecuária de insumos agrícolas. E nem percebeu que no meio deles estava o Chiquinho com as 2 patas a mais. Foi a esposa do André que notou algo. A partir desse momento, ele já começou a ter um tratamento diferente. Crio codorninhas aqui na minha agropecuária, então assim que fica na lâmpada, porque são recém-nascidas. E eu acabei colocando junto com elas, para não ficar sozinho, para não deixar no lote das aves que eu comercializo aqui na loja, para não acontecer de algum cliente levar, tá certo? Às vezes até dá algum problema, porque é estranho, né? Uma novidade. Eu também queria saber como ia ser o desenvolvimento dele. O André acredita que as 2 patas são resultado de algum problema genético, mas a veterinária que cuida do Chiquinho explicou que pode ser também um outro motivo. Outra alternativa seria a incubadora, na hora que o pessoal coloca o ovinho para incubar, há uma elevação da temperatura, e essa temperatura em alto nível, né, ou abaixo do nível desejado, não o ideal, que acaba sem querer acontecendo, acaba migrando geneticamente também esta célula errônea. A veterinária também explica que casos como o do Chiquinho não são comuns e vai ser preciso esperar para saber como vai evoluir. Não é comum, né, um animalzinho desse estar com 2 patinhas assim, né? Essas 2 patas, elas não têm função nenhuma no momento, os ligamentos, a musculatura, é tudo atrofiadinho, não tem função nenhuma. Ele é pequenininho ainda, mas pode acontecer
do crescimento dele, elas acabarem se desenvolvendo juntas, mas sem função nenhuma no caso dele. E essa diferença que transformou o frango de granja no frango mascote garante uma longa jornada, viu, Chiquinho? Chiquinho vai virar o mascote aqui da loja, porque já está ficando famoso. Então ele vai ficar aqui sendo bem cuidado, bem tratado. O Record News Rural de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau!